Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como que se calcula o estoque mínimo, falando em níveis de estoque e de gestão de materiais. Vamos testar o som e em seguida vamos começar. Ei, test, som, laser digital, double deck system, sensacional, au, show. Seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Estamos aqui nos vídeos de gestão de materiais, falando sobre o dimensionamento dos estoques. E dentro desse dimensionamento, estamos vendo níveis de estoque. E agora falaremos do estoque mínimo. A determinação do estoque mínimo é também uma das mais importantes informações para a administração do estoque. Essa importância está diretamente ligada ao grau de mobilização financeira da empresa. O estoque mínimo também é chamado de estoque de segurança, por definição, e é a quantidade mínima que deve existir em estoque, que se destina a cobrir eventuais atrasos no ressuprimento, objetivando a garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do processo produtivo, sem risco de faltas. Entre as causas que ocasionam essas faltas, podemos citar a oscilação no consumo, a oscilação nas épocas de aquisição, como o atraso no tempo de reposição, a variação na qualidade, quando o controle de qualidade rejeita um lote, e nas remessas por parte do fornecedor, divergentes do solicitado. Além também das diferenças de inventário. A importância do estoque mínimo é a chave para o adequado estabelecimento do ponto de pedido. De maneira utópica, o estoque mínimo poderia ser tão alto que jamais haveria falta de material em estoque. Entretanto, desde que a quantidade representada pela margem de segurança não seja usada e, portanto, fica permanente no estoque, a armazenagem e os outros custos seriam elevados. E, ao contrário, estabelecer uma margem de segurança demasiado baixa acarretaria custos de ruptura, que são os custos de não possuir os materiais disponíveis quando necessário. Isto é, perda de vendas, paralisação da produção, despesas para apressar entregas, etc. O estabelecimento de uma margem de segurança ou estoque mínimo é o risco que a companhia está disposta a assumir com relação à ocorrência de faltas de estoque. Esses riscos podem se determinar o estoque mínimo através da fixação de determinada projeção mínima, que é a projeção estimada do consumo, ou através de cálculos com base estatística. Nesses casos, parte-se do pressuposto de que deve ser atendida uma parte do consumo, isto é, que seja alcançado o grau de atendimento adequado e definido. Esse grau de atendimento nada mais é do que a relação entre a quantidade atendida e a quantidade necessitada. Então, a fórmula que a gente utiliza para o grau de atendimento em porcentagem é essa divisão, quantidade atendida pelo consumo necessário. Por exemplo, se eu tiver um consumo necessário de 320 unidades, tiver uma quantidade atendida de 290 unidades, então eu vou ter o meu grau de atendimento de 290 dividido por 320 vezes 100,
que corresponde aí 91% do grau de atendimento. Para a determinação e dimensão do estoque mínimo, esses cálculos deveriam ser de maneira inversa, fixando-se, por meio da política da empresa, o grau de atendimento desejado para cada item ou para cada classe, ou mesmo para cada grupo de materiais, porque estaríamos então delimitando o nível de estoque mínimo, já que ele é tanto maior quanto maior for o grau de atendimento. A definição do estoque mínimo depende do grau de exatidão da previsão do consumo e do grau de atendimento. Dificilmente ambos os casos são determinados com 100% de certeza. Contudo, o consumo real estará próximo ao previsto, obedecendo a uma curva de distribuição normal, podendo ocorrer o consumo maior ou menor em relação ao previsto. Apresentarei agora algumas formas de calcular o estoque mínimo. Então, eu tenho o cálculo o método chamado fórmula simples, onde o estoque mínimo vai ser igual ao consumo médio mensal vezes o fator de segurança, um fator arbitrário com o qual se deseja garantir um risco de ruptura. Esse é o método da fórmula simples. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Se quisermos que uma peça tenha um grau de atendimento de 90%, ou seja, queremos garantia de que somente em 10% das vezes o estoque dessa peça esteja a zero, sabendo que o consumo mensal é de 50 unidades, o estoque mínimo será. Então, utilizando o método da fórmula simples, eu vou ter essa fórmula, vou pegar lá o consumo médio de 50 vezes 90%, que é o grau de atendimento que eu quero. Isso aí vai me dar o estoque mínimo em 45 unidades. Outro método para cálculo do estoque mínimo é o método da raiz quadrada. Esse método considera o tempo de reposição não variando mais do que a raiz quadrada do seu valor. Porém, ele só pode ser usado se o consumo durante o tempo de reposição for pequeno, menor do que 20 unidades, se o consumo do material for irregular, a quantidade requisitada ao almoxerifado seja igual a 1. A fórmula para o cálculo do método da raiz quadrada é a raiz quadrada do consumo médio mensal vezes o tempo de reposição. Vou pegar o mesmo exemplo. Se quisermos que uma peça tenha um grau de atendimento de 90%, ou seja, queremos a garantia de que somente em 10% das vezes o estoque dessa peça esteja a zero, sabendo que o consumo mensal é de 50 unidades, com o tempo de reposição de 45 dias, precisamos transformar isso em mês, 45 dias é um mês e meio. O estoque mínimo será, usando esse método da raiz quadrada, temos o consumo médio mensal de 50 vezes 1,5 de TR, que dá 8,66 unidades. Aí a gente pega só o valor inteiro, daria o estoque mínimo de 8 unidades. Temos um outro cálculo, que é o cálculo do estoque mínimo com alteração de consumo e tempo de reposição. Esse cálculo utiliza essa seguinte fórmula. O estoque mínimo, onde eu tenho o C1, que é o meu consumo atual, C2 é meu consumo aumentado, T1 é o tempo de reposição e T4 é o atraso do tempo de reposição. Vamos pegar um exemplo para poder entender essa fórmula. Um produto possui um consumo mensal de 55 unidades. Qual deverá ser o estoque mínimo se o consumo aumentar para 60 unidades?
considerando que o atraso no tempo de reposição seja de 20 dias e o tempo de reposição de 30 dias. Como a gente está falando aqui de consumo mensal, nós temos que transformar 20 dias para um mês, 30 dias para um mês. Basta eu pegar esses valores e dividir por 30. Então eu tenho aqui meu estoque mínimo T1, que é 30 dias, dividido por 30 dá um mês, vezes 60, que é o novo consumo, menos 55, que é o consumo atual, mais 60, que é o novo consumo, vezes 0,67, que é 20 dividido por 30, que dá 0,67 mês. Calculando isso tudo, nós vamos ter aí 45,2, que é igual a 45 unidades. E assim terminamos mais um vídeo, dessa vez falando sobre estoque mínimo. Te vejo aí no próximo vídeo para a gente falar sobre giro de estoque. Valeu, um abraço, passe bem, se cuida, tchau!